Pessoal, bom dia. A partir desse momento, então, estamos gravando aí a nossa aula de pós de FRS aqui na Pocopets, né? E a gente está hoje, dia 6 de junho, certo? Então, nós vamos falar aí sobre DVA e fluxo de caixa. São dois exercícios de DVA e, se eu não estou enganado, 3 de fluxo de caixa, não é isso? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui os arquivos abertos aqui, tá? Deixa eu ver, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui da DVA. Bom, olha só, pessoal, estão enxergando aí? Vejam, nós tínhamos aqui o exercício número 1, aqui o 2, que não está pronto, e o 3, que não está pronto, certo? Só está faltando o enunciado, não é isso? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o enunciado. Deixa eu ver, vamos ver se é esse aqui. Aí vocês estão vendo o Excel. o Excel, né? Tá, agora voltou para minha tela, não é isso? Você vai pôr no 2, né? Você vai mostrar o... Isso, então abri aqui também. Então vamos lá, ó. Então, pessoal, vamos primeiro ver o exercício aqui, ó. Nós fizemos o 1, tá certo? Agora vocês estão vendo aqui o exercício, né? Então, ó, a partir da demonstração do resultado abaixo, elabore a DVA do período. Então, tá bom, ó, temos aqui a DRE, tá? Lembrando que todo procedimento que, digamos, que a gente tenha de DVA, digamos que praticamente 90% das informações, até mais, 95% das informações saem da DRE. Tem alguma coisa que tem que pegar no balanço, tem alguma coisinha que você tem que ajustar lá, mas o grosso das informações sai aqui, né, da DRE, tá bom? Então, esse aqui foi o que nós fizemos. Então, veja só, nós só pegamos aqui, eu mudei, ó. Nós resolvemos, então a gente tem ele resolvido aqui, o exercício número 1, tá? Ó, essa planilha está publicada lá, certo? Que vocês têm só esse exercício aqui. Então, se a gente for olhar aqui, pessoal, a gente tem aqui o seguinte, ó. Espera aí. Vocês estão vendo aí o Excel, não é isso? Sim. Ó, o que a gente tem aqui, ó, deixa eu fechar aqui, mudar um pouquinho a tela aqui para facilitar a nossa vida e eu enxergar as duas coisas. Então, veja lá, pessoal, só lembrando, ó. Então, a gente tem lá uma receita bruta de 50 mil, vem do exercício. Depois, a gente tem tributo sobre vendas de 5 mil. O tributo sobre vendas, ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, tributo sobre vendas 5 mil. Depois, nós temos o custo das mercadorias vendidas. Então, o custo, ele está aqui, lembrando que ele tem um efeito lá com os impostos, que a gente vai ver no exercício 2, a gente tem isso. Depois, a gente tinha lá despesas com vendas. Então, as despesas com vendas, e aí a gente inclui outras despesas, tal, elas estão aqui, certo? Nessas despesas com serviços terceiros, depreciação, receita de aluguel, receita financeira. Então, nós chegamos no valor total a distribuir. Distribuímos a riqueza e os dois valores aqui, muito importante, tem que bater, tá? O valor a distribuir e a distribuição da riqueza. Esses dois números são fundamentais que eles tenham que bater. Agora, pessoal, vocês estão com o exercício em mãos aí, com o enunciado, a DRE? É importante. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Yeah. Tudo bem? Então, vocês estão com o exercício, é importante que vocês estejam, né? Para vocês poderem ir acompanhando o que eu vou falando aí. Porque vocês não estão enxergando, mas à medida que eu publico aqui, vocês estão vendo o Excel, só que na minha tela está aberto o Excel e o enunciado do exercício. Vocês não veem os dois, tá? Deixa eu ver se eu consigo para vocês verem os dois. Vamos ver, peraí. Dá para ver os dois na tela. Você dividida... Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Vamos ver, peraí. Então, essa daqui, fazer assim, né? Estão conseguindo enxergar os dois? Não, só um.
Então, Tem que pera só. dar Windows seta para a direita. Ou pra esquerda. Então, pera só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela. Bom, e agora? Agora sim. Agora sim. Isso, então, agora nós estamos vendo aí os dois, tá certo? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, Rafa, tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Que Deus abençoe a nossa aula aí, né, pessoal? Então, uma aula abençoada hoje. Vamos lá. Ó, pessoal, então esse exercício aqui, ó, que vocês estão vendo aqui de DVA, é esse exercício que nós estamos vendo aqui. Então, só para retomar, quem não estava lá naquele dia, o Diogo, eu lembro que ele ficou com uma dúvida também, a Marta não estava, enfim, acho que a Luciana, não sei se ela estava também, mas vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui, ó, receita de vendas, tiramos aqui de receita bruta, tá vendo? Depois, PCLD. Nós não temos PCLD porque o exercício não nos deu essa informação, tá? Então, a gente não tem que considerá-lo. Depois, nós temos aqui insumos. O custo das mercadorias, ele está aqui. Lembrando que no custo, a gente tem que fazer... assim, a gente tem que excluir os impostos que estão ali dentro dos tributos, correto? Então, nós temos aqui os tributos, ou melhor, o custo, ele também não dá a informação dos tributos. Veja que ele tem aqui embaixo, ó, na compra de mercadorias, considere que a empresa não é contribuinte de tributos incidentes sobre essas compras, ou seja, tudo que tiver lá é custo para ela. Então, em tese, a gente não vai ter nenhum problema, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma palavrinha com o Isaías aqui. Tem um terceiro. Né? Deixa eu ver, porque o Isaías está com problema de entrar aqui. Mas vamos lá. Bom, aí a gente tem os serviços de terceiros, que, ó, olha lá, é os R$ 2.500 referente aqui às nossas despesas de vendas e as outras despesas de 1.500. Então, esse mais esse dá aqui os nossos serviços de terceiros. As retenções, os R$ 1.000 que estão aqui, ó, a depreciação do período. Depois, receita de aluguel. Ele está aqui embaixo, receita de aluguel. E a receita financeira que está aqui. Então, a gente chega nos 37. Depois é só fazer a distribuição. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos fazer o 2 aqui, ó. Vejam que basicamente eu mantive a mesma estrutura, mantive a mesma linha, né, para que a gente possa então resolver da mesma forma. Porque basicamente, pessoal, o que eu percebo muitas vezes na forma de resolução ou preparação digamos, seja de DVA, fluxo de caixa, uma das coisas que eu mais percebo aí que falta é justamente assim, a falta de processo para você montar. Então, é importante que a gente tenha digamos, uma forma, um processo. Claro, evidentemente que você tem na empresa, quando você tem muito mais operações do que esse aqui que é didático, né? Então a gente tem, digamos, que fazer adaptações, tem que ter mais contas, enfim. Mas, basicamente, esse é o processo, tá? Conseguiu aí, né, Isaías? Que bom, seja bem-vindo, tá bom? Bom dia. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui da seguinte maneira. Então vamos para o 2 aqui, ó. Vamos ler o 2, tá? Ó, o exercício 2. E aí a gente vai aqui então para a montagem da DVA no exercício 2. Deixa eu pegar até com a minha calculadora aqui, tá? Que nós vamos resolver na hora aqui. Bom, então ele fala lá, ó. A empresa DMP apresentou a seguinte DRE a partir dos dados, né? Dos dados abaixo e elabora a DVA. Então a gente tem esses dados aqui na nossa DRE, e aqui a gente tem alguns dados adicionais, tá? Então vamos lá, a gente tem a receita, os tributos sobre o lucro, custo das mercadorias vendidas, despesas com vendas e administrativas, receitas e despesas financeiras e tributos sobre o lucro, tá? Bom, os dados adicionais, ó. O valor das compras de mercadorias foi de 73.170 e a alíquota é de 18%. Então vejam, olha só que interessante aqui, ó. Nós temos aqui um tributo desculpa, uma compra de mercadoria de 73, mas nós temos um custo das mercadorias de 60, tá? Bom, isso é importante, gente. Por quê? Por que tem essa diferença? No exercício 1 isso não aconteceu. Aqui acontece porque se você pegar os 73.160 que ele fala ali, menos 18%, vai dar os 60. Eu fiz uma conta inversa ali, né?
Isso significa que a empresa, quando entrou essa mercadoria no estoque, você tem na nota fiscal do fornecedor 73, você tira o ICMS, e o que vai para o estoque é o 60, porque você se acredita desse valor. Tá? Então isso é importante porque a gente precisa fazer essa consideração. Faz essa consideração no estoque, e aí considerando tanto IPI quanto ICMS, PIS e COFINS, se você está no lucro real, você precisa fazer essa, digamos, retornar isso para DVA, é o que a gente vai ver, né? Porque quando a gente paga imposto, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos distribuindo riqueza para o governo. Tá? Então, não é porque eu estou pagando imposto que, no ponto de vista da DRE, nós temos uma despesa, mas no ponto de vista da DVA, nós temos uma distribuição de riqueza para o governo. Perfeito? Muito bem. Então, esse é um fator importante, tá, pessoal? Que a gente tem que levar em consideração. Claro que isso também vale aqui para os tributos, quando a gente tem eles relacionados aos funcionários, quando a gente tem tributos em qualquer outro item aí, a gente precisa fazer essa separação, tá? Bom, então ele fala aqui essa questão da compra das mercadorias, o ICMS, e aqui ele fala, ó, as despesas de vendas e administrativas são compostas pelos seguintes itens. Pode ver que quando a gente olha aqui, ó, despesas de vendas 12 mil e 15 mil, nós estamos olhando uma DRE, consequentemente essa DRE ela está sintética, e aqui então a gente tem a abertura desses itens. Ó. Se a gente somar todos esses valores aqui, ele deve dar lá os 27 mil, se eu não estou enganado, tá? Ó, então, 9, nós temos 10, mais 4, mais 2, mais 360, a gente chega nos 27 mil. Perfeito? Basicamente é isso. Depois a gente tem o terceiro ali. Tá? Então, veja que aqui também ele não fala de distribuição, não fala de nada disso. Então, uma vez identificados esses, digamos, como eu posso dizer, esses valores, né, esses fatos contábeis, então a gente precisa passar a transpô-los e colocá-los na DVA, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira, pessoal. Eu vou manter, ó, aqui, ó, nós temos, vocês estão vendo a DRE inteira, tá certo? Como nós fizemos da outra vez, eu tenho duas opções de fazer. Eu posso pegar os números da DRE e colocar na DVA, ou posso ir preenchendo a DVA a partir dos números da DRE. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Claro que é a mesma coisa, é só uma questão de demonstração aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou deixar o exercício parado, vou deixar o Word parado, né? A descrição, a DRE, e vou mexer na DVA. Fica um pouquinho mais fácil para a gente mexer, para não ter que ficar mexendo em dois arquivos ao mesmo tempo, tá bom? Embora eles vão estar expostos aqui. Bom, então, vamos lá. Isso significa que eu vou pegar linha por linha do que nós temos aqui na DRE para passar aqui para a DVA, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, então, receita bruta. Ó. Então, nossa receita de vendas aqui, ó, nós temos aqui 150 mil. Tá? 150 mil. Pessoal, outra consideração importante com relação aqui às receitas. Bom, quando a gente coloca a receita de vendas aqui na DVA, ó, nessa linha aqui, vocês têm que considerar que aqui tem que ser a receita bruta. Eu não posso considerar a receita líquida. Certo? Por quê? Porque eu tenho esses tributos sobre o lucro aqui, ó, tá? Esses 27 mil que vocês estão vendo aqui, tá? Então, esse valor aqui, esse tributo sobre o lucro aí, desculpa, aqui não é tributo sobre o lucro, né, pessoal? Desculpa, aqui é tributo sobre vendas, tá? Então, essas receitas sobre vendas aí, o que vai acontecer? Elas vão ser lançadas lá embaixo como distribuição de riqueza para o governo. Então, eu preciso considerar a minha receita bruta, não posso considerar a minha receita líquida. Esses impostos nós vamos demonstrá-los na linha lá embaixo, tá bom? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, ó, receita bruta, 150. Aqui nós temos alguma PCLD, não temos informação aqui sobre PCLD, então aqui também vai ser zero. Então isso significa que, ó, a nossa receita bruta gerada, digamos assim, né, a nossa riqueza bruta, que é a receita, seria os 150 mil. Aqui, ó, então nós temos aqui o custo das mercadorias. Temos os tributos sobre vendas, desculpa. Os tributos sobre vendas, pessoal, só lembrando o seguinte, ó, como nós fizemos aqui nesse exercício, aqui eu apaguei, ó, tá vendo? Tem um pontinho aqui, eu coloquei aqui também a diferença que dá entre este e este ponto, para a gente poder
ir acompanhando. Isso aqui eu fiz uma provinha dos 9 aqui para a gente poder enxergar essa diferença, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os meus tributos, ó, tributos sobre vendas. Então, o que eu tenho que fazer com esses tributos? Os tributos, então veja, pessoal, estou pegando cada item e relembrando rapidamente, tá? Os tributos sobre vendas, eles são, seja sobre vendas, seja sobre lucro, e seja sobre folha, qualquer tributo, exceto aqueles que são, digamos, benefício para o funcionário, como fundo de garantia, por exemplo, eles são considerados como distribuição de riqueza para o governo, tá? Então é distribuição de riqueza para o governo. Muito bem. Então nós temos que colocá-lo, por exemplo, os 27 mil, ó, vamos colocar eles aqui embaixo, ó, imposto sobre vendas, ó, 27 mil. Certo? Peguei e coloquei aqui porque 27 mil é o que eu estou pagando de despesa para o governo. Vamos ver se vai bater esse negócio aí. Certo? E agora pergunto a vocês, pessoal, nós temos aqui o custo da mercadoria vendida. Qual é o valor que eu devo colocar nessa linha aqui? Valor bruto. O valor bruto? É. O 60. 60 mil, né? 60, é isso? Isso. Não, 73? Então, 73. A Marta está falando ali que é o 73 também, Marta, é isso? Você não pode, você tem que desconsiderar os impostos, né? Ou seja, eu preciso voltar ao 73. O Diogo também está comentando ali, tá certinho, tá? Eu preciso pegar aqui, gente, ó. Por isso que nós temos essa informação. Ó, o valor das compras de mercadorias foi de 73 mil e a alíquota de ICMS é de 18. Se eu pegar o 73, 170 e tirar 18%, ele vai me dar 60 mil. Por que isso acontece? É aquele lançamento básico da compra de mercadoria. A nota vem por 73, tiro o ICMS e esse ICMS vai para impostos a recuperar. Então vejam que esta é uma informação que a gente vai ter que pegar assim, ou lá no seu balanço, mas via de regra tem que ter um controle à parte para isso aqui. Certo? Vai ter que ter um controle à parte, porque a gente vai ter que controlar o custo e o custo vai ter que fazer esta volta, digamos assim, desse tributo. Então, ó, o nosso custo de mercadoria é 73, 170 e 73. É esse número aí, ó. Tá? É o que nós estamos pegando aqui, ó. Em vez de ser 60, nós temos que colocar o valor bruto. Então, como nós temos a informação aqui embaixo, se a gente voltar nesse exercício anterior, ó, nós não tínhamos essa informação. Então, quer dizer, a informação que nós temos é que ela não é contribuinte. Então, consequentemente, nós pegamos o custo e colocamos direto lá os 10 mil. No caso desse exercício 2, não. Nós temos a informação, então a gente precisa separar, tá? Agora, serviços de terceiros. Gente, então, serviços de terceiros, ele representa todos os outros gastos que nós temos, tá? Todos os outros itens lá, digamos, todas as outras despesas, exceto aquelas que estão relacionadas com pessoas, né, funcionários, tal. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo aí na sala, tá? Exceto aquelas que nós estamos falando de, por exemplo, despesas com pessoal, por exemplo, despesa com aluguel, que é uma despesa que a gente tem que relacionar em outra linha financeira. Agora, todo o restante das despesas que a gente precisa para gerar receita, vejam que aqui, pessoal, não tem uma separação muito clara entre custo e despesa, tá? Então, aquilo que é despesa, que é necessário para gerar o seu negócio e não está especificado numa linha definida ali da DVA, então a gente precisa somar com esses números. Então, o que nós temos aqui? Ó, os 27 mil, eles estão aqui embaixo. Ó. Então, salários e comissões está aqui dentro desses dois valores. Então, salários e comissões, 9.500, veja, é o quanto nós distribuímos para os funcionários. Ó, 9.500. Depois, temos aqui, ó, FGTS, ó, 360. Então, também está aqui dentro desses 27 mil. Esses 360 aqui, vejam, pessoal, isso aqui, embora seja um tributo que a empresa esteja pagando, mas isso aqui, a princípio, eu não concordo muito com essa demonstração nesse modelo, nesse item aqui, pelo seguinte, pessoal. O fundo de garantia só é benefício para o funcionário se ele consegue sacar. Se ele não conseguir sacar, em tese, não tem benefício nenhum. Só pensando quando ele se aposenta ou tem aqueles casos especiais. Mas o conceito da DVA é que o FGTS também é um benefício para o funcionário, então nós temos que colocar ele aqui, ó. Tá? E depois, que mais a gente tem? Ó, plano de saúde dos funcionários, a mesma coisa.
Então, veja que esse gasto com plano de saúde, embora seja uma despesa da empresa, mas ela serve para beneficiar o funcionário, não necessariamente, entre aspas, a geração da receita. É parte da receita que você está distribuindo para o funcionário, certo? Então, é por isso que este caso também deve entrar lá como distribuição de receita e o nosso valor ali é 2.500. Perfeito, pessoal? Tranquilo até aí, gente? Sim. Fácil, né? Não, fácil não é. Não? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar, eu tenho um monte, Marta. Com relação ao custo da mercadoria, a gente lançou lá o 73, certo? Tá, sim. A gente não tem nenhum campo que a gente coloca o ICMS, no caso? Então, Depois- tem. Nós vamos fazer isso aqui. Então, se você quiser, vamos fazer isso já, então. Quanto que nós temos de ICMS aqui, ó? Quer ver? Eu vou deixar isso para o final, tá, Marta? É, melhor. Não, tudo bem. Eu só fiquei com um pouquinho dessa dúvida. Não, ele vai ter que ser lançado, tá? Mas Tá. você vai ver que esse valor, eu vou deixar ele por último para você ver como ele vai dar a diferença. E aí você vai entender como você coloca ele, Tá bom. tá? Beleza. Mas precisa ser colocado sim, tá? Tá. Bom, então nós temos aqui, a gente estava falando aqui, bom, então tem depreciação e amortização. Então, a depreciação e amortização, gente, ela faz parte das retenções, né? Então, quanto que nós temos? 4.200. Então, veja que a dificuldade que a gente pode ter, digamos, lá na prática, é se você não tem, digamos, o acesso direto às demonstrações, a abertura aqui da DRE, você não vai conseguir montar. Você não vai conseguir fazer essa, digamos, a DVA se você não consegue essa abertura. Tá? Isso mostra que, se eu sou um terceiro, estou pegando a DRE fechada da empresa para montar a DVA, esquece. Eu estou lá no meu escritório de contabilidade, estou montando, sou de um departamento lá, é uma outra pessoa que fechou, por algum motivo eu não tenho acesso ao meu balancete, aos meus itens abertos, eu não vou conseguir montar ela da forma adequada. Então, isso é importante, tá? Bom, tem aqui a depreciação e tem a despesa com aluguel. Então, a despesa com aluguel, pessoal, veja só, nós temos uma linha aqui embaixo, porque ela trata de uma distribuição para terceiros. Por quê? Trata-se do capital do proprietário do imóvel no qual eu estou utilizando. Então, eu aqui gero renda para ele. E quanto que eu gero de renda para ele? Nesse caso, foi R$ 5.200, que foi o que eu paguei. Se eu estiver falando aqui, essa DVA ela for anual, então, tecnicamente, é o que eu paguei por ano. Tá? E tem aqui também outras despesas. Ó. Então, essas outras despesas, ela faz parte aqui. Do que faz parte dessas outras despesas? Sei lá. E aí? Não faço a mínima ideia. Eles estão aqui dentro. Como que a gente trata, pessoal, essas outras despesas? Outras despesas são despesas, provavelmente despesas administrativas, mas dentro da DVA... Serviço de terceiros? Pode ser. Isso, tá? É exatamente isso. Então, ó, a gente tem aqui, ó, dentro desses serviços de terceiros aqui, ó, basicamente, porque veja, nós classificamos todas essas outras, tá certo? Então, as outras despesas, então, os 5.240 seriam esses serviços de terceiros aí, tá? Ou seja, ó, então nós pegamos a receita, as deduções, o custo, aí temos aqui, ó, a receita financeira. Então, a receita financeira, assim como nós temos a despesa financeira que nós transferimos, a receita financeira é transferida para nós. Assim como nós temos aluguéis recebidos, é uma transferência para nós, nós temos os aluguéis pagos, que é uma transferência para terceiros. Então aqui, ó, nós temos a receita financeira 4.500, ó. Então 4.500 aqui, ó. Lógico que na formulinha, quando a gente olhar aqui, ó, não, tá certo, a gente tem que somar mesmo, né? Então temos a despesa financeira. A despesa financeira é o oposto, ó. Então temos aqui a despesa financeira, 3.000. 3.000, né? Isso, 3.000, tá? Muito bem. E por último, nós temos o quê? Temos aqui os tributos sobre o lucro, né? Deixa eu só ver aqui se tem um aluno me chamando aqui para poder entrar na sala. Vamos ver. Ah, não. Bom, temos aqui o tributo sobre o lucro, ó. Então, os tributos sobre o lucro, pessoal, também tá aqui, ó. Tá vendo? Ó,
Vamos ver aqui, ó, 12.750, tá? Então, vejam aqui, nós temos aqui o seguinte, ó, o 12.750. Nós não temos dividendos propostos, não temos nada. Então, significa que 100% do nosso lucro, nós fizemos o que com ele? 100% do nosso lucro, o que nós fizemos? Reserva? Pode ser reserva, Rafa. Aqui a gente não consegue enxergar isso olhando na DRE, certo? Eu precisaria ver isso na DMPL. Mas ainda assim, pergunto a vocês, neste caso especificamente, colocando em reservas ou não, como é o nome que a gente faz e qual que é o tratamento que a gente dá aqui na DVA? Lucros retidos da empresa? Lucros retidos, muito bem. Então, vejam só, aqui lucros retidos. Se eu tiver distribuição, eu vou lançar nessa linha aqui, ó. Dividendos propostos, distribuição de lucro, qualquer coisa do tipo, tá? Agora, como eu não fiz isso, eu tenho aqui os lucros retidos, tá? Então, eu vou colocar aqui o 24.750. Deve bater, vamos ver se bateu. Xiii, Marquinhos, não bateu. Não bateu. Nós temos uma diferença... É por causa do ICM. Exatamente. Certo? Ou seja, pessoal, aquele ICM que a gente não colocou lá, como a Marta tinha perguntado, eu preciso colocar ele agora, tá? E por que eu preciso colocar ele lá no final? Pelo seguinte, ó, vamos fazer aqui uma continha aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, quanto você está distribuindo para o governo de impostos, tá? A gente tem aqui, ó, os 27 mil, que são meus impostos sobre vendas. Basicamente, pessoal, se eu pegar aqui PIS, COFINS e ISS, esse valor é o valor que, se for um lucro presumido, é o valor que eu vou pagar. Só que quando a gente fala aí de, como se diz, de ICMS, por exemplo, isso valeria para PIS e COFINS, valeria para IPI, ou seja, aqueles tributos que nós estamos falando como eu posso dizer, aqueles tributos que a gente está falando de o regime não cumulativo. Então, esses tributos, o que eu preciso fazer? Eu preciso na DVA considerar aquilo que eu estou pagando. Eu não vou considerar 100% do tributo. Então, vejam que, ó, pelo formato que a gente fez aqui, ó, né, o que a gente tem. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Tá. Sim. Sim. Tá bom. Ó, então, por exemplo, vejam que eu tenho, ó, uma riqueza gerada de 71 e tenho uma distribuição de 85. A nossa diferença é os 13.170, 73, ou seja, ó, 73.170, 73 menos os 60. Certo? Então, essa diferença de 60 para 73 é o nosso ICMS, tá? Como a Marta tinha observado. Agora, o que eu faço com ele? Vejam, quanto eu coloquei aqui dentro do impostos sobre vendas, né? Por exemplo, se eu pegar o meu ICMS aqui, ó, quando eu fiz uma venda, vamos pegar aqui em cima, né? Fica mais fácil, 150 mil, aqui dentro eu estou considerando o ICMS de 18%. Supostamente, ó, eu tenho ali, ó, eu teria 27 mil de ICMS, correto? 27 mil de ICMS. Poderia até deixar esses 27 mil aqui, considerando que eu só tenha ICMS, tá? Agora, quanto que eu paguei de imposto para o governo? De ICMS, foi 27 mil ou não? Não. Não. Foi a diferença. Na verdade, foi 27 menos 13.170, 73. Certo? Ó, aí a gente tem aqui o nosso valor batido aqui. Bateu. Entendeu? Porque quanto efetivamente... Oi? Como é bom esse tracinho aí, né? Do cheque. Zero. Ah, sim, sim, sim. É o momento mais belo da contabilidade. É verdade, é verdade. A gente fica feliz, né? A gente fica feliz. O Diogo, ele fez detalhando o ICMS. O Diogo, você colocou o que você pagou e o que você recuperou, você diz, é isso? Você fez, provavelmente, pelo que eu estou entendendo que você escreveu aí, você fez aqui duas linhas aqui, ó. Digamos, ICMS aqui sobre entradas e ICMS na saída, é isso que você fez? Deixa eu ver aqui se eu vejo o Diogo.
Então, ó, porque o certo, se a gente for demonstrar, o certo não, né? O ideal seria você demonstrar efetivamente que você gerou de riqueza para o governo. Seria talvez mostrar o líquido efetivamente, tá? Por quê? Porque o que você está gerando de riqueza não é os 27. Então você vai ter 27 menos 13. Se você quiser fazer isso na hora da demonstração, digamos para ficar, sei lá, com um pouco mais de informação, tal, pode até ser, tá? Mas não seria o ideal, não, tá? Porque o certo é você pegar ali e mostrar aquilo que você está distribuindo de riqueza, que é, na verdade, esse valor que nós chegamos aqui, né? Nós chegamos aqui nos 13.829. 27 menos os 13 de compra, então é os 13.829 que a gente está pagando. Basicamente é assim que deveria ficar. Não só no caso dos impostos, mas se você quiser, por exemplo, detalhar um pouco mais, não tem problema, tá? Aqui a gente está usando, vocês lembram que quando eu mostrei para vocês, quando a gente passou a parte teórica aqui da DVA, eu passei para vocês, eu estou usando esse formato, porque esse aqui é o formato que é sugerido pela norma, para ficar mais fácil para a gente entender. Agora, por exemplo, nessa linha de governo aqui, eu posso separar. Eu já vi empresas que separam. Então, tributo sobre folha, né? Por exemplo, o INSS, por exemplo. Então, tributo sobre vendas, tributo sobre o lucro. Você poderia separar e aí abrir cada um deles. Aí você poderia fazer dessa maneira, tá? Fechou, pessoal? Dúvidas aí? Mas não quer dizer que esteja errado, tá, Diogo? Só para deixar claro para você. Tudo bem, gente? Professor, eu não achei esse exercício 2 e o 3 aqui no site. Só tem um da DVA. É uma coisa só. Tá na Não, mas é na mesma folha, Marta. Ah, na mesma folha? É. Tá, vou baixar aqui. Se você descer no Word, ele vai estar na mesma página. Como esse que você está vendo aqui nesse compartilhamento aqui. Tá? Ó, é a mesma folha. É eu que criei aqui na planilha exercício 1, 2 e 3. Tá? Então, tem que tomar cuidado, viu, Diogo? Porque assim, vamos lá, o Diogo está comentando aqui, pessoal, que ele fez uma classificação diferente, de forma errada, mas bateu. Isso acontece, tá? Você como contador aí, eu sempre falo isso para os alunos, pessoal. Falei isso para os alunos essa semana aí numa aula lá de graduação, que você tem situações que... eu estava explicando como eu faço a correção da prova para o pessoal da graduação. E eu disse a eles o seguinte, que às vezes, o que acontece? Você faz lá o seu lançamento contábil, você coloca lá digamos, um lançamento. Se você inverte, por exemplo, débito e crédito, imagina, se você inverter todos os débitos e créditos, seu balanço vai bater, correto? Só que vai estar errado. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso aqui, porque às vezes o nosso número bate, mas a demonstração não está de forma adequada. E aí você pode fazer então agora, né, Diogo, que estava devendo até para você, a comparação entre aquele que você já tinha feito, você tinha me mandado, e agora sim você consegue ver item a item lá como deve ser feito. Lembrando o seguinte, pessoal, que a sugestão que eu dou é sempre utilize este modelinho que está aí no Excel. Por quê? Porque este é um modelo, eu montei de acordo com o próprio CPC. Se você pegar o CPC 9, lá no final ele dá alguns modelos de DVA. Modelo geral, que é esse aqui. Aí você tem um modelo para banco, um modelo para seguradora, enfim. Mas aí são atividades mais específicas. Então, este modelinho aí e este formato é o que nós temos que usar, tá bom? É esse o que a gente tem que... enfim, que a gente tem que usar a partir do que determina a norma. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tá ok aí? Está ok? Dá um joinha aí. Marcelo, tá tranquilo aí hoje? Tá muito sério hoje, hein, Marcelo? Sério? Né? Mas legal. Entendeu, Diogo? Tranquilo? O restante aí, o Isaías, o Ricardo, tá tranquilo aí? Tudo bem aqui. Tá, deixa eu entender aqui. Entendi. Tá. Você tinha colocado, quando o Diogo fala aqui que você tinha colocado as outras, você colocou no item 8. Você colocou como distribuição, né? Tá bom, mas vamos explicar isso aí. No item 8, nós estamos falando das distribuições. Aí nós estamos falando daqueles itens de as outras despesas.
Bom, quando você tem lá determinadas despesas, se você não relaciona com o custo, se você não relaciona com, por exemplo, aluguel ou aqueles itens que nós estamos falando ali, que são os itens básicos, ele vai entrar em outras despesas. Correto? Ele vai entrar lá com basicamente serviços de terceiros. Esse é o nome. Quando ele fala serviços de terceiros, a gente tem que tomar cuidado, porque senão pode dar a impressão, eu vou voltar aqui na DVA, ó, senão quando a gente usa essa linha aqui, ó, serviços de terceiros aqui, ó, tá? Tá vendo essa linha aqui? É isso que o Diogo estava comentando aí. Pode dar a impressão que ali é só contratação, sei lá, de mão de obra, mas não. Aqui envolve tudo que você tem de consumo, vamos falar assim, né? Sei lá, você tem energia elétrica, você tem água, você tem luz, tem serviços aí, mão de obra, efetivamente pessoas que prestaram serviço, tudo isso vai entrar nessa linha aqui de serviços de terceiros, tá? Se você quisesse mudar o nome, em vez de linhas, serviços de terceiros aqui, colocar como, por exemplo, despesas diversas, despesas gerais, ou até abrir essas despesas para tornar uma DVA um pouquinho mais, digamos, analisável, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas o importante é que aquilo que não é, digamos, receita ou deduções da receita, aquilo que não está no custo e não são essas despesas, ó, depreciação, receita ou receita financeira ou receita de aluguel, as relacionadas com funcionários, os tributos ou esses dois tipos aqui, ó, tá? Tirando essas que são os grandes grupos, o restante vai entrar aqui em serviços de terceiros. Tudo bem? Legal. Que bom, Diogo. Vamos para a próxima, então. Diga lá. Pode falar, Marcelo. Com relação ao ICMS lá, que está colocado no exercício só 18%. Quando for 12 e 7, tem que ter os valores todos lá para poder ter... Então, Marcelo, o ideal é você ter o valor. Tá? Ou seja, você vai ter que fazer... Por isso que eu... teve um aluno outro dia aí me fez essa pergunta. Tá, professor, mas como é que eu faço isso? Foi controle, meu querido, não tem jeito. Né? Eu falei assim, você tem que controlar. E esse controle, você vai ter que fazer um controle extra contábil. Se você tiver um sistema, por exemplo, que ele monta a DVA para você, e o próprio sistema já vai fazer esse tipo de controle. Correto? Então, vamos pegar lá. Eu uso sempre o exemplo da Contimático, tem aí o Diogo e o Rafa aí que pode, principalmente o Diogo pode nos ajudar aí, né? Mas vamos lá, eu estou montando a minha DVA lá dentro do Contimático, que pode ser no TOTS, pode ser no Sage, qualquer sistema, tá? No domínio, enfim. Na hora que você vai lá e configura essas contas, então ele já vai saber que aquilo, ou seja, aquele ICMS sobre essas vendas, por exemplo, ele já vai fazer essa classificação. Agora, vamos supor que o seu sistema não faça. Aí, meu amigo, esse Excelzão mesmo, você vai ter que fazer esse controle dia a dia, não vai ter jeito. Você não vai conseguir fugir. Você vai ter que, no caso, você vai ter que colocar lá a linha do 18, do 12 e do 7. Não precisa. Não precisa. Eu não vejo necessidade. Você pode colocar uma linha de ICMS. Entendeu? O quanto você tomou de crédito e o quanto você tomou de débito. A diferença entre eles é o que você coloca lá. Em tese, Marcelo, é como se você pegasse a sua guia de ICMS, entendeu? Independentemente das alíquotas, a guia de ICMS e colocasse ali. Ah, tá. Entendeu? Se a gente for pegar esse valor aqui, ó, se a gente for olhar aqui, ó, então veja, se eu pegar esses 27 mil, ele é 18% de 150. Tá? A minha entrada foi 18% de 73, que dá os 13. Então, se eu pegar os 27 menos os 13 que dá aqui, ó, a minha guia de ICMS deveria ter sido basicamente desse valor aqui, 13.829. Certo? Por quê? Se a gente for considerar o que efetivamente você está transferindo de riqueza para o governo, é o que você está pagando. Né? Não é o que ele está, digamos, tomando de débito e crédito. É o que você está pagando. Não seria correto pegar o valor lá já direto da guia, então? Não, se você tiver certeza do valor, eu entendo que você poderia fazer. A questão é que você, no custo, você vai ter que voltar o valor. Entendeu? Então, ó, se você olhar aqui, ó, por exemplo, olhando aqui veja que o nosso custo aqui, ó, é 60 mil, tá vendo? Ó? Mas olha quanto nós temos de custo aqui, ó. 73. Sim, é o ICMS.
Claro que aqui a gente tem que considerar o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI, o que você tiver de imposto recuperável, tá? Então, você teria que voltar ele. Então, nesta linha aqui embaixo, ó, você até poderia pegar o valor das guias, digamos assim. Então, vamos supor, você pega lá, eu sei que você usa lá o... Mas aí você teria que retornar o valor em cima do custo. Exatamente. A gente ia dar uma diferença lá embaixo seria do custo, não do ICMS. Então, vamos supor, em termos práticos, vamos falar assim, né? De ordem prática, como é que você lá, que usa o Contimate, poderia fazer? Na hora que você está usando o G5, o Fênix, ali você não tem aquela folhinha onde você tira a apuração dos seus impostos? Sim. Então, quando você faz isso lá no G5, ele te dá lá as alíquotas então, do ICMS, alíquota não, o imposto de entrada e de saída na apuração. Ele te dá o quanto você teve de entrada e o quanto você teve de saída, não teve? Então, se você fizer isso, pegar aqueles números ali, você consegue fazer isso de forma direta. Vamos supor que você está montando sua DVA à parte, no Excel, não no sistema. Entendeu? Certo. Então, você, com aquele relatório que ele te dá o quanto você teve de entrada, o quanto você teve de saída, e a guia, o valor final, você consegue fazer. Porque aí você vai pegar o custo da sua... Você pega o custo da mercadoria. Né? Não entendi. Dá para deixar como uma última informação só para poder acertar. Sim, também dá para fazer isso. Beleza, pessoal? Então vamos para o terceiro aqui, ó. Né? Vamos para o terceiro aqui, ó, exercício 3. Bom, de novo, vejam que a estruturinha já está montada aqui. E só que esse 3 é um pouquinho mais fácil também, ó. Então a gente tem aqui demonstração do resultado do exercício. A gente tem receita bruta, impostos sobre vendas, receita líquida, custo, né, lucro bruto, as despesas. E aqui, então, nós temos o lucro líquido, dividendos propostos e tal. Então, vejam que aqui, pessoal, também nesse exercício a gente não tem o imposto sobre o estoque. Então, nós vamos ter que considerar o custo diretamente ali dentro da nossa DVA, tá? Então, aqui agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui a DVA, vou montar linha por linha, pegando os valores da DRI. Então, a nossa receita bruta, só um minutinho. Ai, desculpa aí, pessoal. Ó, obrigado. Ó, 875 mil, certo? Aqui. Puxa vida. Bom, aqui nós temos ó, os impostos sobre vendas, então nós temos 131, então o imposto sobre vendas 131.250, tá? Então a nossa receita líquida é o 743. Então aqui nós temos o custo, 525 mil. Como eu não tenho a informação do ICMS, tá? Então aquilo que eu falei, nesse caso, eu vou pegar direto o valor do custo e colocar ele lá na minha demonstração, tá? Bom, temos o custo, aí, ó, despesas de venda. Então, ó, aqui nós temos a PCLD, tá? Que não é provisão, é perda, tá? Então, a nomenclatura aqui ainda Deixa eu mudar aqui, ó, vou fazer o certo, né? Ó, créditos. Em liquidação duvidosa, tá? Perda estimada para créditos em liquidação duvidosa. Muito bem. Então, ó, aqui nós temos a nossa PCLD, 5 mil. Tá bom. Então, vamos relembrar por que a gente tem que colocar, então, a PCLD. Porque, veja, eu tive uma venda de 875 mil ali, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo, né? Bom, eu tenho uma venda lá. Então, dessa venda, se eu criei uma PCLD, significa que parte daquele valor eu não vou receber. Parte daquele valor, veja só, não é nem que eu só acredito, tá? Eu tenho certeza que eu não vou receber. Porque a gente só deve considerar e constituir a perda quando você tem certeza que não vai receber, quando a perda é provável, tá? Ou seja, você sabe que vai ter efetivamente aquela perda. Então, se eu já sei que eu vou ter aquela perda, eu preciso diminuir da minha receita. Por quê? O que eu vou gerar de riqueza bruta é o total daquilo que você faturou menos aquilo que você não vai receber. Por quê? Se eu não vou receber, significa que eu não consegui gerar riqueza, certo? Então, efetivamente, eu preciso diminuir, tá? Alguém ia perguntar? Eu ia perguntar. Pode perguntar. Assim, eu entendo assim, o conceito da PCLD,
Eu só não entendo muito a lógica, porque, por exemplo, se teoricamente eu sei que eu não vou receber, então eu não deveria nem vender para aquele cliente, né? É, mais ou E menos. uma outra coisa, essa informação eu pego o quê? Por histórico, por exemplo, de já ter vendido para determinado cliente e não ter recebido, né? Porque não, Você fala para vamos fazer a supor que seja composição. Você diz isso, a para composição do compor a valor. PCLD. Tem que ter um histórico antes, porque vamos supor que é a minha primeira venda, não tem como eu saber, né, quanto eu vou receber ou não, né? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro ponto que você levantou. Por exemplo, você é meu aluno aqui, você está fazendo o curso comigo, vendi o curso para você. Como eu sei se você vai me pagar ou não? Percebeu? Ixi, falar nisso tem que pagar essa semana Opa, aí. aí sim, aí é bom, hein? Aí é bom, hein? Aí tamo junto. Bom, você entendeu? Dá Então para eu não colocar tenho não no PCLD aí, esse mês? eu tenho que constituir aí, né? Agora veja, eu não tenho como saber, você entendeu, Rafael? Por isso que as empresas, o que que elas fazem? Elas fazem a chamada análise de crédito, e o banco aí, principalmente, que é muito bom nisso. Porque ele vai ver o seu histórico, ele vai ver o seu score, ele vai ver se você tem realmente, como se diz? Tem uma coisa que eu acho interessante também, né, pessoal? A gente tem muita gente aí discutindo, como se diz, o cadastro positivo, se você é bom pagador, tal. Só que é o seguinte, se você é mal pagador, todo mundo fica sabendo. Então, se você é bom, os deputados, senadores, enfim, tava todo mundo, especialistas, reclamam, pô, o pessoal pode ter acesso aos seus dados. Mas se você é mal pagador, todo mundo sabe que se você for numa loja e tiver com o nome sujo, a outra loja não vai te vender. Não é assim que funciona? Bom, então vejam, Rafael, que as empresas, elas tentam, tá, minimizar digamos, esse risco, porque isso é um risco de negócio, certo? De negócio não, aqui é um risco de crédito. Você tenta minimizar esse risco analisando o histórico desse cliente. Então, se você chegou lá e tem um nome sujo, o cara não vai fazer negócio com você. Tá certo? Claro que tem exceções, do tipo, uma vez eu fui fazer um financiamento, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, não sei se foi aqui, fui financiar um carro. O carro custava, sei lá, na época, 40 mil reais, tá? Era um carro zero na época, e eu tinha um débito lá de acho que 300, 400 reais, que nem era meu, era do meu ex-sócio, o cara colocou, estava no nome da minha empresa, e eu fui em 3 agências de carro, eu ia dar o meu de entrada, pegar o outro, financiar, as 3 negaram. Na última eu fui, o cara falou, o negócio é o seguinte, seu crédito foi aprovado, mas você tem um débito de 400 reais. Você percebe? Então tem empresas que apareceu um valor que ainda que seja irrisório, o cara fechou, não faz negócio com você. Você percebe? Então agora tem outras que eles assumem o risco. Veja, 400 reais dentro de um carro de 40 mil, cara, não é nada. Você entende? Né? Mas isso é a forma como as empresas analisam o crédito. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que você não sabe isso antes. Então, para saber antes, você analisa o crédito. Agora, vamos lá, eu fiz a venda para você, certo? Bom, passou a primeira mensalidade, você não me pagou. Passou a segunda, não pagou. Na terceira, veja, eu já sei que você não vai me pagar, então ó, eu passo a ter certeza que você não vai me pagar, eu vou lá e crio uma perda estimada. Certo? Porque eu já pego aqueles valores e em alguns casos eu já dou baixa direto, nem constituo perda. Tá? Eu já dou baixa direto. E aí, se você daqui a amanhã me pagar, eu reverto essa perda. Então, por isso que a gente tem que... Essa é a lógica, né? E faz todo sentido. Porque eu preciso retratar, né, demonstrar, divulgar os meus ativos dentro do valor que eu espero obter de benefício. Tá certo? Que eu espero obter de benefício. Se eu não vou ter mais benefício naquele contas a receber, eu preciso então constituir uma perda. Ó, o Diogo está perguntando aqui. E se a empresa entrar em falência também? Então vamos lá. Eu presto serviço para a Contimatic, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. E a Contimatic faliu. Então vamos supor que a Contimatic deve um dinheiro para mim por conta das aulas que eu ministrei lá, não me pagou ainda. Então, o que acontece? A empresa faliu. Bom, se ela faliu, eu tenho contas a receber contra aquela empresa, correto? E a empresa não vai me pagar. Então, nesse caso, aí eu preciso analisar. Como é certeza que a empresa entrou em falência, dificilmente você vai receber, você já dá baixa direto, você nem constitui PCLD. Você já vai lançar como perda. Se daqui a amanhã você receber, você reverte essa perda. Agora... Digamos o seguinte, vamos pegar um estágio antes do que o Diogo está falando. Eu tenho contas a receber de uma determinada empresa e a empresa ela não vai à falência, ela entra em recuperação judicial.
Perfeito? Então, ao entrar em recuperação judicial, então ali eu já deveria constituir uma perda estimada, né? Por quê? Porque a minha probabilidade de não receber, ela existe. Então veja que aí nós estamos falando não de possibilidade, nós estamos falando de probabilidade. Então é provável que você não receba. Se for provável, você constitui a provisão. Seja de empresa que faliu, praticamente é perda direta. Seja de clientes que não vão te pagar ou estão atrasados, tá? Ou seja aí de, como eu posso dizer, de empresas que estão em recuperação judicial. Só para vocês terem uma ideia, como é que a auditoria trata isso? A auditoria ela costuma fazer o chamado aging list. Já ouviram falar do aging list? Né? A Solange, que deve atender a auditoria lá, deve ter isso aí direto, né, Solange? Na verdade, eu não atendo auditoria, mas já conheço o termo, mas eu não atendo porque eu sou da área tributária. Então a Marta nunca ouviu, né, Marta? O que é um aging? O que é list? Lista de, sei lá, de finalização, algo assim? O que é aging? A gente escreve assim, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Se eu não estou enganado, é isso aí. É isso. Não está projetando. Não, eu coloquei no chat aí. Eu não lembro qual é o significado, mas eu sei o que significa. O que significa age? Idade. Tá certo? Então, quando eles falam aging, eles estão falando o ING em inglês, vocês sabem que significa o movimento, tá certo? É o gerúndio, né? É o gerúndio que o pessoal, então, eu vou estar te ligando, né? A gente não fala que o pessoal, principalmente de coisa, falando, eu vou estar te ligando. Sabe de onde vem esse hábito, pessoal, das pessoas? Eu vou estar te ligando, então eu vou estar te chamando. Sabe de onde vem? Sabe, não? Do you speak English? Who speak English there? Professor, eu pensava que era aging de E-N-D-I-G. Como? Pensava que era aging de E-N-D-I-G. De fim, sabe? Não, sim. Ending, né? Não, eu pensava que era isso. Isso. Aqui está falando realmente com idade. Então, aging list, na verdade, é assim, é a lista de velhice, vamos falar assim, traduzindo uma tradução livre. Então, por exemplo, o seu aging list você vai mostrar na auditoria aqueles que estão vencidos até 30 dias, aqueles que estão vencidos de 30 a 60 dias, 90 dias e assim sucessivamente. Tá? Então, o aging list você mostra a idade desses títulos que estão vencidos e você não pagou, porque isso também pode ser para o fornecedor, e também aqueles que você não recebeu. Né? Só para concluir aqui... Professor, eu tive um caso recente de uma empresa minha, ele solicitou umas informações, né? Sim. Ela vai fazer empréstimo, e aí na solicitação da empresa que estava pedindo as informações, tinha isso. Eles queriam saber os prazos, né? De quando que ela tinha de título vencido de 30 dias, 90 dias, 60 dias, e aí vai. Então, tanto para fornecedores quanto para clientes. E por quê? Você sabe, Marta? Então, eu sei que ele estava pedindo uma parte de informações, mas era para fim de empréstimo que ela estava... Não, mas digo assim, você sabe a finalidade que o banco estava pedindo isso, provavelmente? Acho que é para ele saber como está a situação financeira da empresa, Exato, né? porque a partir do aging list, ele vai fazer uma estimativa, digamos, de perda, e aí, se for o caso, ele vai pegar o balanço e o que o banco faria? Ele faria uma reestruturação no balanço para saber, por exemplo, então tem um contas a receber de 1 milhão. Quanto desse 1 milhão você vai receber? Porque às vezes você não constituiu a sua PCLD, só que desse 1 milhão, digamos, 900 mil é podre, ou seja, está lá há 3 anos e você não recebe. Primeira coisa. Segunda, imagina que você mandou lá para o seu escritório, Marta, você fez a contabilidade, você falou assim, vou ajudar esse cliente aí. Você cria lá, não emitindo nota, mas cria no balanço uma receita, tem gente que faz isso, vocês sabem, cria uma receita e um contas a receber um valor alto. Só que você não tem os títulos, faz só um lançamento contábil para deixar o balanço mais bonito, sabe? E aí o que acontece? Você não vai receber aquele valor. E aí o número que você está apresentando para o banco, ele fica, digamos, prejudicado a análise. Então por isso que eles pedem o chamado aging list, tá?
E esse nome, esse gerúndio, pessoal, que a gente tem aqui no inglês, ele é traduzido para o português. Então, por exemplo, o ing lá no inglês, ele tem o sentido de ação, né? Então, por exemplo, ele fala assim, I'm coming, então eu estou vindo, né? I'm going out, eu estou saindo, veja, né? E aí as pessoas pegaram esse termo e trouxeram para o português. E tem um outro detalhe, o ing representa futuro, não sei se vocês sabem disso, né? Ou seja, eu uso o will é mas também eu uso o ing. Se eu falar assim, ó, I'm calling you tomorrow, significa que eu vou ligar para você amanhã, I'm calling, né? Eu posso falar, eu estou ligando, né? Calling, call, né? Calling, ou calling no sentido de ligar para você amanhã. As pessoas pegaram, não sei se vocês sabiam disso, pegaram essas coisas, então eu vou estar te ligando amanhã, porque no inglês está falando I'm calling you, né? Um exemplo, né? Enfim, então o Aging List aí, Rafa, ele serve justamente para mostrar essa idade. E por que eu falei no Aging List? Porque esse é um procedimento que a auditoria usa. E normalmente eles fazem o seguinte, nós já falamos de outro tema aqui, que pode ser considerado e pode ser dado baixa muitas vezes usando esse Aging List. Por exemplo, você tem o seu contas a receber. O que a auditoria faz? 30, 60 dias, 90 dias, ela pede para você constituir ali uma perda estimada. Se a sua média for, às vezes 30 dias não, mas de 60 a 90 ela pede para você estimar uma perda. Acima, ou tem outras que falam assim, então acima de 90 dias... Na verdade, esse é o maior padrão. Acima de 90 dias, elas pedem para você, então, fazer o PCLD. De títulos vencidos de 30 a 90 dias, muitas vezes eles nem pedem para você fazer. Como é que a auditoria solicita isso? Por meio desse Aging List. Entendeu, Marta? Por isso que o banco pediu isso lá para o seu cliente. Porque, embora muitas vezes a empresa não tenha feito, o banco vai fazer uma estimativa para verificar se aquele contas a pagar ou receber. Primeiro, no contas a receber, se aquele contas a receber é efetivo, se você vai receber. E no contas a pagar, se você não tem muita conta atrasada, que nem o Rafa falou. Como é que eu vou... se eu vou constituir uma perda, é melhor eu nem vender. Só que como você faz isso se você não conhece o cliente? Você não tem como saber. Percebendo? Essa empresa que eu tenho aí é só Deus na misericórdia. Ah, então. Tá vendo? Professor, então, como que vai ficar lá na P2P, lá o lançamento? Vai ficar uma provisão para PCLD, no meu caso aí? Ou o senhor vai deixar em clientes ou o senhor vai dar perda direta aí no capital? Não, aqui você está falando na DVA? Não, estou falando no seu balanço aí, da sua empresa P2P. No meu balanço aqui? Bom, depende, eu não vou né? pagar esse mês, não. Bom, depende. Aí nós também temos o critério contábil e o critério fiscal, certo? O critério contábil, ele diz que eu tenho que reconhecer uma perda estimada. O critério fiscal, ele diz o seguinte, ó, o critério fiscal, pessoal, que é dedutível para fins de imposto de renda. Títulos de 0 a 30 mil reais, de 0 a 5 mil, vencidos há mais de 30 dias, se eu não estou enganado, você pode reconhecer uma perda direta. Se você receber, você reverte. Títulos de 5 a 30 mil, vencidos há mais, acho que de 60 dias, então você reconhece uma perda direto, ou seja, você já baixa, e quando ele fala isso, ele está falando para você baixar, tirar do seu contas a receber, tá? Só que você tem que ter iniciado algum processo de cobrança. E títulos vencidos há mais de 60 dias ou 90 dias, eu não me lembro muito bem, mas valores acima de 90 mil, você tem que constituir uma provisão, né? Uma perda estimada, você tem que reconhecer essa perda, mas só pode dar baixa efetiva quando tiver trânsito em julgado na justiça. Então, no meu caso aqui, eu vou lançar direto para perda. Né? Vai ser o caso aí. Beleza, entenderam então aqui o processo aqui, pessoal, da PCLD? Beleza, então a gente tem aqui, ó, então depois nós temos serviços de terceiros, o nome já até diz aqui, ó, 15.250, tá? Depois, ó, salários e encargos sociais, então salários e encargos sociais, nós estamos falando aqui na questão dos funcionários, cadê? Salários e encargos sociais, então 38.400, que mais nós temos? Ó, despesa de depreciação, 26.300. Despesas financeiras, tá?
Despesas financeiras, nós temos aqui 8.200. E lá nós temos IR contribuição social de 31.400. Certo? 31.400. Fechou, pessoal? Não, tá faltando coisa ali, né? Olha, vamos ver o que nós temos. Então vamos lá, vamos conferir. 875 tá lá. Imposto sobre vendas 131.250, colocamos, tá aqui. Depois, custos 525, tá ali. PCLD, tá lá. Serviços de terceiros, tá aqui. Salários e encargos, tá aqui. Despesas de depreciação, tá ali. Despesas financeiras, tá aqui. E tributo sobre o lucro 31.400. Olha só, pessoal, temos duas informaçõezinhas aqui embaixo, certo? Temos aqui dividendos propostos. Então, dividendos propostos 47.100. Certo? 47.100. E aí, pessoal? Fechou ou não? Ainda estão com uma diferença aqui de 57.100. Tem que tirar o lucro ainda, né? Fazer a diferença entre os dividendos e o lucro retido. Ou seja, vamos lá, ó, nós tivemos um lucro de 94.000, só que desse 94.000 eu distribuí 47.100. Tá? Ele não está falando aqui, mas o restante ficou na empresa. Se eu não estou enganado, ó, 47.100, ó, tá vendo os 94.200 aqui? Isso significa que eu distribuí 47 e retive 47. Ainda não fechou, tem algum erro aqui, ó. Só vamos conferir a formulinha aqui, né? Porque esse erro que eu me lembro não era para ter. Eu acho que, para mim, o erro está lá na estimativa de perda. Aqui? Por quê? Eu acho que tem que ser negativo aí. Tem que ser negativo? Não tem que somar? Eu acho que não. Não, esse é negativo. Por que negativo? Porque minha venda é 875. E eu estou estimando. Vai perder, né? Você vai perder esses 5 aí. Bom, olha só, pessoal. Bom, tá correto o pensamento de vocês, porque olha só, se eu tenho uma venda de 875, o 5, né? A gente acabou de falar que a gente não vai receber esse valor, correto? Então, qual é a riqueza que eu gerei? Não é o 875, é 870. Né? É os 870. Eu tinha reparado nisso, Vem mas aqui, eu falei, vai ver que a forma tá diminuindo e eu não percebi. Dá Vamos tchau lá, pra todo mundo. Dá tchau pra todo mundo. Tchau, dá tchau. Dá tchau. Fala, oi, povo. Oi. Vamos lá. Desce, desce, desce. Opa, opa, opa. Opa, pega aí. Né? Entenderam, pessoal? Então, nesse caso aqui, realmente, aqui é um valor negativo. Nós temos que diminuir. Porque se eu faturei 875 e, como eu disse a vocês, 5 eu sei que eu não vou receber, significa que essa riqueza não vai ser gerada. Então, consequentemente, eu preciso tirar. A minha receita não é 875, é 870. Tá perfeito. Tá certo? E aí, a gente tem aqui, ó, aí o nosso resultado está batido, tá vendo? Ó? Geramos 303 e distribuí 303, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Agora sim. Tranquilo aí?
Estão me ouvindo de novo? Muito bem. Sim. Então, fechamos os 3, né, pessoal? Sim. Beleza. Gostei de aprender isso aí. Não entendi. Gostei de aprender isso aí. Nunca tinha... Assim, Solange, isso aqui não é algo difícil, tá? Não é um relatório, digamos, difícil. Ele ajuda, ele te dá uma noção a partir do momento que você tem, digamos, o ponto de vista digamos assim, mais social, principalmente se você está no serviço público, se você tem, digamos assim, a sua empresa tem uma preocupação com o social, quero saber quanto a empresa contribui com o social. Eu sou bem sincero, tá? Eu não vejo isso nessa demonstração, sinceramente. Tá? Eu, particularmente, não vejo. Acho interessante o formato, mas eu não consigo enxergar. Teve uma vez eu estava numa aula de graduação e eu estava explicando isso aqui, e aí tinha uma aluna lá, ela discordava veementemente de mim do que eu falava, porque eu falei que eu particularmente, isso é uma coisa minha, tá? Eu não vejo, assim, essa demonstração, digamos, agregando muita coisa, tá? Agregando muita coisa. Se fosse um negócio tão importante, veja, o Brasil não é o país mais desenvolvido do mundo em termos de, digamos assim, em termos de contabilidade, na área contábil. A gente segue procedimentos que vêm de fora, vocês concordam? Então, por que só nós temos esse demonstrativo? Por que só nós fazemos? Por que esse demonstrativo não é feito e utilizado em outros países, como os Estados Unidos, né, como os países da Europa? Não é porque talvez não seja relevante. Você entende? Então, essa é a minha opinião. Só que essa aluna, ela é aluna ainda até hoje, né, lá na faculdade, a gente estava nessa aula conversando, ela trabalha na prefeitura, ela trabalha na prefeitura de Osasco, inclusive. E a gente estava, e quando eu falava, não, mas a gente analisa do ponto de vista o quanto que a empresa está ajudando as pessoas. Eu não vejo muito ajudar, tá certo? Porque, por Professor, exemplo... mas eu acho que ela deve estar defendendo porque quem usa mesmo essas demonstrações é o governo, porque as empresas, no escritório, nem no escritório grande que eu tenho lá na empresa, eu não tenho nenhuma, pelo menos das contabilidades que eu sei, que utiliza. Se for, é uma ou duas. Então... O número grande de empresas, né? Na prática, Marta, nem a maioria não usa, não. Não, Entendeu? não usa. Na prática, a maioria não usa, porque o que acontece? Você tem o governo que poderia utilizar, analisar isso, e eu falei para ela, você está falando isso porque falei exatamente o que você está dizendo. Falei, porque você trabalha numa prefeitura, digamos assim, num órgão de governo, vamos falar assim, embora seja municipal, então talvez para você seja importante na hora que você, por exemplo, vai fechar um convênio com uma empresa, uma isenção, uma imunidade, alguma coisa do tipo. Agora, isso não quer dizer que efetivamente, do ponto de vista contábil, agregue alguma coisa. Eu não vejo necessariamente dessa maneira, entendeu? Mas, enfim, tá? Mas é interessante, assim. E mais, as empresas que são obrigadas a fazer, empresas de capital aberto, tá? Empresas de capital aberto. As empresas de capital fechado, empresas limitadas, não precisam fazer. Então você veja que mesmo no Brasil, nem todas precisam fazer. E aí a gente fica numa discussão, poxa, será que são só as empresas grandes que fazem, só a empresa de capital aberto que faz alguma coisa em termos sociais? Não sei, né? Outra discussão que a gente pode ver. Então quem gera mais emprego, quem paga mais salário, são as grandes ou as empresas, as pequenas? Né? Por quê? Porque a gente tem uma quantidade muito grande de empresas. Se você for ver a maior quantidade em termos de empresas são as pequenas e médias. E até onde eu sei, se eu posso que eu esteja enganado. Quem gera mais emprego são as pequenas e médias, não são as grandes. Não é verdade? Isso significa que, assim, por que a grande tem que fazer e a pequena que realmente gera benefício para a sociedade não tem que fazer? Né? Mas, enfim, está aí na legislação, a gente precisa, então, seguir fazer a demonstração. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí nesse procedimento? Tranquilo? Fácil, né? Muito bem. Então, olha só. Diogo, tranquilo aí? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou, então, fechar a nossa DVA aqui, tá? Aqui no nosso... Aqui, então, ó, nessa demonstração aqui, ó, que tem exercício 1, exercício 2 e 3, tá? Eu vou salvar essa planilha, tá salva aqui.
tá? Estou fechando essa planilha, perfeito? Estou fechando aqui a nossa DVA e vou fazer o seguinte, pessoal. Depois que a gente terminar aqui a aula, o que eu vou fazer? Eu lá no site eu substituo, eu não sei se eu substituo, eu não lembro como é que está lá, mas eu coloco lá resolução, exercício DVA e coloco essa planilha resolvida para depois e coloco ela aberta assim para vocês, tá, pessoal? Para depois vocês quiserem Tá como resolução exercício 1 DVA. Tá, então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir a planilha e tiro lá resolução, exercício DVA. Eu vou tirar o 01. Tá bom, pessoal? Tiro o 01, exercício DVA, vai ter os 3 aí com a planilha salva. Fechou? Fechou. Alguma dúvida aí com DVA, pessoal? Tranquilo? Legal? Ô, Pérez, Diga lá. apenas só. Eu faço muitas coisas no Axis, né? E tem o banco de dados lá. Os finais na coluna de valor, importa muito? Na coluna de valor. Como assim? Não entendi muito bem. Onde vai lá os valores, né? Por exemplo, receitas, nesse exercício aí, 870 mil. Receita de vendas, 875. Porque o banco de dados, ele faz uma coisa contínua, ele vai tirando ponto, tirando ponto. Então, por exemplo, às vezes pode ter uma conta negativa, ele aparece lá negativo. Isso não vai importar alguma coisa nesse demonstrativo? Não. Importa os valores, ali do bate o valor adicionado e a distribuição da riqueza para bater, né? Basicamente sim. Basicamente sim. Eu estou imaginando o seguinte, vamos lá, vamos ver se eu entendi bem. Você tem uma lista lá, um monte de valores, às vezes positivos ou negativos, por exemplo, na receita, é isso? Isso. O que importa é o número final que você vai colocar lá. Tá, tudo bem. Porque assim, você estava pensando em colocar 1 a 1 lá? Não. Ele vai somando como está aqui. Para ser mais explicativo, depois eu vou mandar um documento para você, aí você dá uma olhada só. Tá bom, tranquilo. Mas a princípio não tem problema não, Cesar. Tá, o que importa é o valor final. Isso, exatamente. Exatamente. Tá bom. E vamos supor, daqui amanhã é assim, imagina que você tem lá um cliente que é um cliente pequeno, então você não está obrigado nem por lei e nem pelas normas, pelas normas está, certo? Quer dizer, pelas normas não, a norma não exige porque a lei não exige, né? Então a norma diz que é só capital aberto, como a gente viu lá no CPC 26. Mas ele fala o seguinte, aliás, a norma não fala para nenhuma das empresas, hein, gente? Por que a norma não fala? Porque a norma é internacional e lá fora não existe. Então, incorporaram aqui que para capital aberto você precisaria fazer, tá? Então, isso vem por conta da lei, aqui no Brasil. Então, você teria o seguinte. Então, imagina você está numa empresa pequena, tá? E se você quiser dar um nível de abertura maior ou menor, então você não está sujeito, digamos, à fiscalização ou coisa do tipo, claro que você, já que vai fazer, estaria sujeito ao que diz a norma ali, né? Mas você poderia ter uma abertura maior ou menor, enfim, você poderia ter você como contador, vamos falar assim, você teria a possibilidade de abrir, até como o Diogo comentou, eu abri um pouco mais os impostos, tal, não tem problema. Então, você como contador, ou responsável por preparar essa demonstração, você vai falar assim, olha, eu estou fazendo essa demonstração aqui, eu acho que isso aqui agrega mais informação para o terceiro. Então, se agrega, então você poderia abrir e colocar valores, um formato um pouquinho diferente. Eu não vejo problema com relação a isso. Mas se você quiser, você me manda depois o material, eu dou uma olhadinha. Tá bom. Tá bom? Porque o que eu faço? Eu não vou fazendo que nem no Excel. Olhando, ele vai me perguntando só as contas e eu vou colocando, já vou digitando. No final ele já vai dar o DVA pronto. Não, tudo bem, pode ser feito, não tem problema nenhum não. Eu te mando lá. Tá bom. Beleza, pessoal. Então agora vamos falar do que mesmo? Fluxo de caixa, não é, pessoal? Muito bem, olha só. Vamos lá. Vou zerar aqui o que foi feito aqui, Tá? Vamos começar do zero esse fluxo de caixa aqui. Perfeito? Para a gente então poder fazer aí
aprender de vez aí, que a Solange está ansiosa aí por... Oh, Oi? ela está no toalete. Né? Quer ver? Vamos... Deixa eu só zerar aqui, pessoal, para a gente então... Aqui já está mais ou menos pronto, tá? Eu já deixei previamente para ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, hoje, como a nossa aula é basicamente só resolução, então, esse aqui que nós estamos... Vocês estão vendo aí, né, gente? Esse aqui é o fluxo número 2, não é? Esse aqui é o número 2. Nós temos lá o 3 e o 4. Eu publiquei os 3 para vocês, não foi? Não? Ou só foi 1, 2 e 3? Acho que teve o 4 também. Teve o 4 também, né? Muito bem. Vamos resolver todos eles aí, tá? Muito bem. Vamos começar então, pessoal, nas explicações gerais aí desse fluxo, tirando as dúvidas, tá? Para a gente poder avançar. Os outros alunos lá que eu não estou vendo, então, por exemplo, a Glaucio, o Isaías, né, o Ricardo, o Diogo, a Luciana, pergunto, tranquilo aí com relação a DVA, pessoal? A própria Marta que não participou da aula lá, tá tranquilo? Se tiver, pode dar um joinha aí para mim aí, né? Sim, beleza. Vocês podem dar um joinha assim, pessoal. Só clica aqui em reações, ó. Aí você coloca lá, bate uma palminha aí, ó. Ou coloca um joinha. Aí eu já sei se tá tranquilo. Que bom, Luciana, Ricardo. Uma dúvida que eu tenho a respeito disso aqui, como eu nunca usei o Zoom, eu posso, por exemplo, numa determinada hora que você está falando que eu tenho dúvida para me reafirmar, eu posso gravar só aquele pedaço? Ou vai aparecer para... Não, então... Não permite. Só quem grava é o host. Então, por exemplo, eu como host aqui, na verdade, eu que gravo, tá? Eu não sei se você tem Você tem o íconezinho lá embaixo de gravar, não? Eu tenho gravar, mas ele dá uma mensagem em inglês. Please request recording permission from the meeting host. Não, Então, ele não é editado. Eu precisaria ver aqui, vamos fazer o seguinte, nós temos aí até a hora do intervalo aí alguns minutos, no intervalo eu vejo porque a Daniele me fez essa pergunta essa semana, ela me mandou uma mensagem aqui, nós até fizemos um teste, né? Na verdade, eu acho que na minha configuração aqui, eu posso liberar para vocês gravarem. Certo, certo. Não, pedaços pequenos, porque às vezes fica em dúvida, eu já pego e já olho naquilo lá, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Mas você filma mais que você... Já tem um vídeo. Eu entendo. Mas tudo bem, vamos deixar isso para depois, não tem problema. Professor, acho que não tem aqui para eu liberar. Pode falar. Eu procurei aqui, enquanto isso, César, não vi aqui, mas eu vou pesquisar isso daí. Diga lá, Marcelo. Agora são 15 para as 10. A gente não pode sair para o intervalo agora, aí depois volta de vez, vai direto até o final? Senão Pode vai cortar, né? Pode. Eu não gosto muito de cortar, não. Se vocês quiserem, a gente para agora, toma um cafezinho e depois já começa o fluxo direto. Realmente é mais fácil. Também acho melhor. Para mim, tranquilo. Boa ideia. Então, beleza, pessoal. Então, vamos dar uma paradinha agora. A gente volta, nós estamos fazendo 20 minutos, então a gente volta 10h05, certo? Ok. Certo. Beleza? Então tá bom, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui. 10h05, então a gente volta. Tá bom? Para aí a gente pega o fluxo e vai direto resolvendo o fluxo. Porque eu acho o seguinte, são 3 fluxos, eu não sei se a gente... bom, é que eu falo bastante, né? E tomara que vocês tenham bastante dúvida, a gente pode discutir bastante, então. Mas aí a gente deve ir, então, até ao meio-dia. Se terminar um pouco antes, não tem problema, tá? Então, pessoal, vamos tomar um cafezinho. 10h05 estamos de volta, tá bom? Então, até daqui a pouquinho aí. Abraço. Até mais.